As pessoas amam falar sobre estado mínimo, é sério. Parece que muita gente tem um prazer quase religioso de defender as suas concepções acerca de estado mínimo. E, por sinal, eu não estou falando a palavra religioso por acaso. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Enfim, nesse maravilhoso repositório de conteúdo de qualidade que é a internet, a imensa maior parte do que se fala sobre estado mínimo não está embasada em conhecimento, está embasada em crenças e opiniões. Claro, a gente pode ficar até amanhã discutindo a diferença entre crença, opinião e conhecimento. Para simplificar, eu vou pegar um preceito epistemológico bem básico, de que conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Ou seja, se você acredita em uma coisa e essa coisa não é verdade, ou até calha de ser verdade, mas não tem uma justificativa sólida do porquê você acredita naquilo, o que você tem é uma crença, mas não é conhecimento. A sua opinião é um julgamento que você faz a respeito de alguma coisa. Na minha opinião, isso é bonito. Na minha opinião, isso é feio. Na minha opinião, isso é caro. Repara, é um julgamento que eu estou fazendo. Esse julgamento pode ser baseado em conhecimento, mas também pode não ser. Pode ser baseado em crenças e informações limitadas, informações erradas. Pode ser baseada nos meus valores, nos meus vieses. Enfim, a minha opinião, o meu julgamento, a minha apreciação a respeito de algo está longe de ser sinônimo de conhecimento. Então, para falar sobre estado mínimo, a minha opinião e as minhas crenças não são muito relevantes. O que é mais relevante é o conhecimento que eu tenho a respeito. Esse conhecimento precisa ser verdadeiro e justificado. E o que é que conta como uma boa justificativa? Isso, é claro, depende da área de conhecimento em que a gente está falando. O que conta como uma boa justificativa em física é diferente do que conta como uma boa justificativa em literatura, por exemplo. No caso, a gente está falando sobre conceitos de política e de economia, o que vai contar como uma justificativa válida é uma coisa muito disputada. Felizmente, tem muita gente que estuda isso de uma forma muito séria, e apesar de essas pessoas chegarem em conclusões muito diferentes a respeito de muitas coisas, eu estou entendendo aqui que grandes instituições de conhecimento, como por exemplo universidades renomadas, centros de estudo universitários renomados e instituições internacionais sólidas e respeitadas, produzem justificativas muito mais sólidas do que o fulano disse, ou eu vi no WhatsApp, ou eu li num blog. Então, dentro da minha leitura, se eu pegar dados da ONU ou estudos de Harvard, eu tenho uma justificativa mais sólida para argumentar que eu estou trabalhando com conhecimento e não com opinião, nem com crença. Então eu, que sou uma pessoa que tem muito interesse por política e economia, mas não sou um cientista político e nem um economista, eu sou um historiador, eu vou buscar grandes linhas de pensamento acadêmicas e institucionais, revisadas por pares, feitas com metodologias sérias, para embasar a minha visão. O mantra que eu fico repetindo é o seguinte: eu não trabalho com dogmas, eu trabalho com dados. Vou buscar dados das fontes mais confiáveis possíveis e as interpretações, as leituras desses dados, embasada em gente da área, que trabalha com metodologia, revisão de pares e a chancela de instituições respeitadas. É o melhor que eu consigo fazer. Recentemente, tem algumas semanas, eu fiz uma postagem em que eu desmistificava com dados uma das máximas que as pessoas apaixonadas pelo estado mínimo adoram falar, que é de que só o estado mínimo gera o desenvolvimento econômico. Várias dessas pessoas super liberais, defensoras da liberdade, vieram me atacar de uma maneira muito visceral, várias com xingamento, algumas até com ameaças à minha vida. Assim, né? Super defendendo a liberdade individual. Mas enfim. E xingamento não é argumento, ameaça não é argumento, e ficar repetindo dogmas também não é argumento. Eu não tenho o menor interesse nisso. Só que essas pessoas estão tão cegas pela ideologia que elas se recusam a confrontar os seus dogmas com os dados. E foi isso que eu fiz naquela postagem.
Veja, todos os acadêmicos sérios que falam sobre Estado mínimo consideram que um Estado que cobra muito imposto, angaria muito dinheiro do trabalho dos cidadãos e faz um monte de coisas com isso, não é um Estado mínimo, é um Estado grande. Esse está longe de ser o único critério para se definir o que é um Estado mínimo, mas é consenso que esse é um dos principais critérios, ou talvez até o principal. Aí eu mostrei naquela publicação que os 5 países que mais cobram imposto são países muito desenvolvidos e os 5 países que menos cobram imposto são todos, sem exceção, países pobres, pouco desenvolvidos. É claro que mesmo o conceito de desenvolvimento é uma coisa questionável, mas sobre praticamente qualquer métrica, aqueles 5 países que mais cobram imposto, França, Finlândia, são países bem desenvolvidos e os países que menos cobram imposto, como Omã, são países pouco desenvolvidos. Portanto, se simplesmente baixar a carga tributária e reduzir a quantidade de coisas que o Estado faz pelas pessoas fosse uma fórmula do sucesso, França, Dinamarca, Bélgica, Suécia e Finlândia seriam países pobres e Kuwait, Iraque, Arábia Saudita, Nigéria e Omã seriam países ricos. Eu falo na postagem que cobrar mais imposto não garante nada e que não tem fórmula mágica e que a gente precisa ficar atento para essas pessoas que tentam nos vender fórmulas mágicas como se fosse só fazer isso e pronto, agora tudo vai dar certo. Bom, tem um livro do Douglas Adams que se chama Guia do Mochileiro das Galáxias e tem uma passagem muito legal desse livro que ele diz assim: o guia é definitivo. Se a realidade não condiz com o que está escrito no guia, a realidade é que está errada. E muitas pessoas, sem perceber, continuam repetindo seus dogmas, mesmo quando a realidade mostra para elas que esses dogmas não são tão verdadeiros assim, ou pelo menos não são tão simples assim. Mas eu realmente acredito, e isso é uma crença, não é um conhecimento, eu acredito que muitas dessas pessoas estão fazendo isso por ignorância ou fanatismo, são pessoas que estão cegas pela ideologia, mas que são pessoas que têm várias outras virtudes e que talvez possam ser desfanatizadas se alguém realmente tentar pegar essas coisas que elas defendem e ver se isso bate com a realidade. E é isso que eu resolvi fazer. Eu resolvi pegar tudo que essas pessoas estão dizendo, tirar todos os xingamentos, tirar todas as ameaças e ver se o que sobra disso consegue se sustentar quando confrontado com conhecimentos, com dados e, por falta de palavra melhor, com a realidade. Então, uma coisa que várias pessoas falaram é do Índice de Liberdade Econômica. Isso se refere a um índice criado pela Heritage Foundation que se propõe a medir a liberdade econômica dos países. Só que tem vários poréns aí. O primeiro é que liberdade econômica e Estado mínimo não são sinônimos. Então, usar as medidas da Heritage Foundation para definir quais países têm Estado mínimo, já de cara, é um erro conceitual. O conceito de Estado mínimo ele é baseado em ideias que vêm lá do liberalismo clássico, do Smith, do Locke, e ele vai se ressignificando aos poucos ao longo do tempo com diferentes correntes. O que todas elas têm em comum é a ideia de que o Estado deve garantir o básico, que, baseado no John Locke, geralmente se coloca como vida, liberdade e propriedade, e que, para além disso, todo o restante cabe aos cidadãos e não ao Estado. Só por isso já dá para ver que um lugar como a França, que cobra mais de 50% do dinheiro dos cidadãos em imposto, está muito longe de ser um Estado mínimo. Já o Índice de Liberdade Econômica inclui 12 pontos, dentre os quais alguns inclusive são ações do Estado, como um judiciário independente e funcional, combate à corrupção e etc. Então, usar o Índice de Liberdade Econômica para defender o Estado mínimo é uma dissonância conceitual. As duas coisas têm a ver uma com a outra, mas elas não são sinônimos. Mas mesmo que elas fossem, ainda assim, o Índice de Liberdade Econômica não seria uma boa medida. Veja, a Heritage Foundation, que faz esse índice, não é uma universidade, não é um órgão internacional como a ONU. Ela não pretende ser objetiva ou ser neutra ou qualquer coisa assim. Inclusive porque neutralidade não existe. Ela mesma declara que o seu objetivo é defender políticas liberais de direita.
Esse é o principal compromisso dela. Não é com a objetividade, não é com o conhecimento. O que não quer dizer que tudo que ela faz esteja errado e não tenha valor, mas que a gente precisa ter muito cuidado e qualquer coisa feita por essa instituição vai contar como uma boa referência se ela for chancelada pelas grandes universidades, pelos grandes centros de estudo. E esse não é o caso. Tem grandes estudiosos, inclusive liberais como Jeffrey Sachs e até mesmo dentro do Instituto von Mises, que se opõem aos critérios e aos métodos de pesquisa dessa lista e que provam que os países mais bem colocados dentro dessa lista não são os que mais crescem economicamente. Veja, a China, por exemplo, é a economia que mais cresce no mundo e ela está muito mal posicionada dentro dessa lista. A maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, não está nem entre os 15 primeiros. Aliás, dentre as 15 economias que mais crescem do mundo, somente 3 estão entre as 15 mais bem posicionadas nessa lista. Então, assim, não importa o que você acredita, os dados são os seguintes. Primeiro, índice de liberdade econômica não é sinônimo de Estado mínimo. Segundo, esse indicador é feito por uma instituição que diz na sua declaração de missão e de valores que o seu objetivo é divulgar e promover políticas liberais e de direita. É uma instituição que apoiou Trump e até ofereceu cursos para entender o trumpismo. Ou seja, ela é primariamente política e mesmo dentre os liberais da academia, tem grandes nomes que se opõem diretamente a essa lista. E em terceiro lugar, mesmo que nada disso seja suficiente para você ter um pé atrás, dentre as 15 economias que mais crescem, só 3 estão entre as 15 melhor colocadas nessa lista. A maior economia do mundo não está entre as 15. E a economia que mais cresce não está nem entre as 100. Não importa os seus dogmas, esses são os dados. Agora, outro argumento que apareceu várias vezes foi o seguinte. Ok, esses 5 países que mais cobram imposto, eles começaram a cobrar muito imposto e ser um estado grande depois que eles já eram ricos, mas eles enriqueceram através do estado mínimo. Então, eles geraram riqueza com o estado mínimo e agora estão distribuindo a riqueza através da atuação do Estado. Então, o estado mínimo é o que gera riqueza. Mas será mesmo? Vamos pegar o país que mais cobra impostos, que é a França. A França enriqueceu com o estado mínimo? Quando? Na época do absolutismo monárquico era estado mínimo? Na época da Revolução Francesa era estado mínimo? Na época do Napoleão era estado mínimo? Nessa época eles eram o país mais poderoso do mundo. Era estado mínimo? O Napoleão tinha o maior império do mundo? O outro país mais poderoso do mundo, que hoje em dia também é um dos que mais cobra impostos, era a Inglaterra. O Império Britânico era o império onde o sol nunca se punha, porque não importa onde o sol estivesse batendo, tinha algum lugar lá dominado pelos britânicos. Isso é estado mínimo? Porque foi nessa época que eles enriqueceram e que criaram grande parte das estruturas que mantêm essa riqueza até hoje. Tanto a França quanto a Inglaterra enriqueceram através da colonização. E aí, é claro, vai ter quem diga, não, mas isso era naquela época, não é hoje. Tá, e hoje em dia, o país que mais cresce economicamente do mundo é a China. A China é estado mínimo? Em que critério que a China é estado mínimo? Segundo quem que a China é estado mínimo? Não é. Então, essa ideia de que o estado mínimo enriquece e depois o governo distribui, em alguns casos ela pode ter sim um fundo de verdade, mas isso está muito longe de ser uma regra geral, tanto historicamente quanto hoje em dia. Aliás, em 2016, o Fundo Monetário Internacional, que é um órgão com um longo histórico de defender o neoliberalismo, lançou um documento dizendo que as políticas neoliberais aumentam a desigualdade e são nocivas a longo prazo. O documento, que foi assinado por economistas de ponta do FMI, dizia que, ao invés de gerar crescimento, algumas políticas neoliberais aumentaram a desigualdade, colocando em risco uma expansão duradoura. Então, a ideia de que só um estado mínimo gera riqueza não é verdadeira nem aos olhos dos históricos defensores do estado mínimo. Ela não bate com os dados. Aí outro argumento que algumas pessoas trouxeram foi dizer que o Brasil cobra muito imposto e não tem um serviço público de qualidade. E a respeito disso, eu até concordo, na verdade. De fato, o Brasil tem uma carga tributária relativamente grande
E a ação do Estado em relação a essa carga tributária deixa muito a desejar. Mas tem duas coisas a se considerar a respeito disso. A primeira é que essas pessoas estão pegando um caso isolado, o do Brasil, e querendo estabelecer a regra em torno desse caso isolado. Se você pegar todos os casos e achar as médias, achar as tendências, aí você começa a se aproximar de uma regra. Não é a partir de um caso que se calcula isso. A segunda coisa que é importante pensar é que essas pessoas estão argumentando contra uma coisa que eu não falei. Pelo contrário, na minha postagem e aqui nesse podcast, eu falei que simplesmente aumentar o Estado não é garantia de nada. Eu estou justamente criticando a ideia de fórmulas mágicas. Eu não estou dizendo que eu tenho a fórmula mágica e se eu tivesse, ela certamente não seria simplesmente aumentar o tamanho do Estado. Outra coisa que algumas pessoas disseram é que maior arrecadação de impostos não significa maior Estado. Isso é uma meia-verdade. Se a pessoa quis dizer que esse não é o único critério, aí tá certo, não é mesmo. Tem outros critérios e tem países que cobram menos imposto e têm um Estado mais presente de outras formas. Inclusive, várias delas péssimas, por sinal. Mas uma das principais medidas do tamanho do Estado, e talvez até a principal, é quanto esse Estado cobra de impostos, que são obrigatórios, não são facultativos e são o combustível que o Estado usa para fazer as suas coisas. Então sim, quanto mais imposto, mais Estado. Tem outros fatores que influenciam também, mas esse fator sem dúvida influencia e influencia muito. Outro argumento que apareceu é que se a gente tivesse menos estatais, tivesse menos funções do governo, o governo poderia focar em fazer as coisas que são mais importantes: educação, saúde, etc. Mas será que os países que têm melhor saúde, têm melhor educação, têm menos presença do Estado? Isso está longe de ser uma tendência clara. Existem casos e casos. Por exemplo, quase todos os países mais desenvolvidos do mundo têm um número maior de funcionários públicos, per capita, do que o Brasil. Além disso, dizer que o Estado deve focar mais suas energias em algumas coisas do que em outras não é um argumento a favor do Estado mínimo. Isso não está advogando uma redução do Estado, e sim uma mudança de prioridades do Estado, o que são duas coisas diferentes. Agora, teve um cara que chama Neves Caio, suponho que o nome dele seja Caio Neves, que fez comentários enormes discordando do que eu estou dizendo e me dando argumentos opostos. E aí, cara, por mais que eu discorde do que você está dizendo, quando você acha que eu estou errado e me mostra outras perspectivas, você está me fazendo um favor. Quando você acha que eu estou errado e você me ataca, você me ameaça, você me xinga, você está só sendo um babaca e alimentando a barbárie. Então, se você quer discordar do que eu falei, faça como esse cara. Faça como o Caio Neves. Leia o que eu escrevi e responda o que eu escrevi. Não coloca a palavra na minha boca, não agride, não ameaça. Me dá argumentos. Mesmo que eu não concorde com os argumentos, aí a gente está tendo uma discussão. Aí a gente está tendo uma argumentação produtiva. E esse é um favor que nós dois estamos fazendo um pelo outro. Ele falou várias coisas e eu vou tentar responder uma por uma porque eu acho que ele merece. Ele criticou que eu digo que não existe fórmula mágica, mas só uso esse argumento para quebrar uma narrativa do Estado mínimo, uma narrativa liberal, e que eu não uso esse argumento de que não existe fórmula mágica para quebrar outras narrativas. O assunto que eu estou debatendo é Estado mínimo, e é a respeito disso que eu estou falando. Eu posso fazer, e eu já fiz, outros conteúdos falando sobre outras situações, inclusive países de estados grandes e fortes. Então, quando você diz que no meu post sobre Estado mínimo eu estou falando sobre Estado mínimo, você não está errado, mas eu tenho as minhas prioridades e você não deve esperar que em uma postagem do Instagram eu comente todas as possíveis visões a respeito desse assunto. Dito isso, o Caio segue argumentando que o Estado não produz nada, que o Estado só toma e, quando bem intencionado, redistribui. Mas será que isso é verdade? Porque das 4 maiores empresas do mundo, 3 são estatais. Das 4 maiores empresas do Brasil, 2 são estatais e uma das que não é a Vale, que surgiu como uma estatal e foi privatizada. E é bom lembrar que tragédias criminosas, como o que aconteceu em Mariana, como o que aconteceu em Brumadinho,
não aconteciam quando a Vale era pública. Além disso, a ideia de que produzir significa criar um produto físico não é uma ideia nada válida no século XXI. Veja, na minha área, que é a educação, quase 90% dos alunos de escola do Brasil são alunos de escolas públicas. Produzir é só fazer dinheiro? E mesmo que você esteja pensando que produzir é só fazer dinheiro, muitos dos países que mais fazem dinheiro são países que investem muito na educação. Então, seja através de empresas que dão lucro e seja através de prestar serviços necessários, o Estado produz muito sim. Quer dizer, o Estado não. Quem produz é quem trabalha. E o Estado deve ser a representação dos interesses de quem trabalha. A gente vive em uma república. Res pública significa coisa do povo, coisa das pessoas. E quando o Estado não é isso, a gente tem um problemão. O Caio Neves fala que esse tipo de discurso, que é um discurso geralmente da esquerda, acaba por vilanizar as pessoas que produzem, as pessoas que criam riqueza. E um exemplo que ele dá é o Jeff Bezos. Mas assim, cara, a riqueza toda que a Amazon cria não é criada pelo Jeff Bezos. São muitas pessoas que trabalham muito para isso. Ele não dá 80% da riqueza que ele criou. Ele fica com 20% da riqueza que os outros criaram, junto com ele. Mas sem todas essas pessoas trabalhando, ele não é nada. E se ele parar de trabalhar, sabe o que acontece? Isso já aconteceu. Ele já não é mais CEO da Amazon. E a Amazon continua crescendo. Aliás, mais ainda. Ele não é o líder, ele é o dono. Assim como o que o Estado produz não é criado pelo Estado, e sim pelas pessoas que trabalham, por exemplo, os professores ou os engenheiros da Petrobras, da mesma forma, o que a Amazon produz é produzido por essas pessoas todas que trabalham na Amazon. O Caio Neves usa um argumento muito bom para defender o Jeff Bezos, só que esse argumento não é muito bom para defender o Jeff Bezos. Na verdade, esse argumento é muito bom para defender os trabalhadores da Amazon. Ele diz o seguinte, que se você assume um risco, você deve ser recompensado por esse risco. Eu não acho que isso seja bem verdade, porque se eu resolver injetar heroína na minha veia, eu estou correndo um risco e eu não acho que eu tenho que ser recompensado por isso. Então, simplesmente correr risco por si só não é talvez um bom critério, mas correr um risco para ter uma recompensa grande e conseguir essa recompensa grande, ok, nesse caso pode ser. Mas o Jeff Bezos não está correndo nenhum risco, cara. Quando chegou a pandemia, o Jeff Bezos ficou mais e mais e mais rico em uma empresa que ele nem trabalha mais. Há algumas semanas, quando o Facebook deixou todo mundo na mão durante um dia, e para muitas pessoas isso não é importante, mas para algumas pessoas é. Algumas pessoas precisam de WhatsApp, de Face, etc., para trabalhar. Quando o Facebook deu essa patinada violenta que atrapalhou muita gente, eles perderam uma grana e sabe do que mais? O Zuckerberg continuou bilionário. Isso não afetou em nada o padrão de vida que ele leva. Ele não está correndo riscos. Quando aconteceu a pandemia, quem de fato correu risco é o trabalhador braçal, que pode ser demitido a qualquer momento e não ter o que comer. Essa pessoa está correndo risco, não o Jeff Bezos. A riqueza da Amazon depende dessas pessoas trabalhando. E isso, por sinal, não é novidade nenhuma. Eu sou da geração que se formou quando a gente estava entrando numa crise econômica gigantesca, que foi a crise de 2008. Essa crise foi causada porque muita gente estava ganhando muito dinheiro só através da especulação, sem produzir nada. E isso criou uma bolha financeira que acabou estourando. Aí lá nos Estados Unidos, empresas bilionárias e bancos e tudo mais receberam um apoio trilionário do governo, enquanto muita gente no país mais rico do mundo estava dormindo na rua e passando fome. Quem é que de fato estava produzindo riqueza e quem é que de fato estava correndo risco? Existe um conceito que se chama vulnerabilidade social. Ele se refere à exclusão social, à violação de direitos, à discriminação de indivíduos ou grupos de indivíduos. E essas pessoas estão todo dia correndo risco.
Os donos do iFood não estão correndo risco. Os motoboys que entregam, e sem eles o iFood não é nada, esses caras estão se arriscando no trânsito todo dia. Quando o Brasil entrou nessa crise desgraçada que ele está e que foi aprofundada pela pandemia, o Luciano Hang ficou mais rico. E os trabalhadores brasileiros ficaram mais pobres e tão mais pobres que muitos deles entraram em risco de segurança alimentar. Então, Caio, eu entendo você pensando no jovem Jeff Bezos apostando as fichas num empreendimento. Agora, na prática, quem está correndo grandes riscos hoje não é ele, não é o Luciano Hang, não é o Zuckerberg. Quem está correndo risco é o trabalhador. Então, se você acha que quando é necessário que uma pessoa corra riscos para que um serviço importante aconteça e gere lucro, gere bem-estar social e tudo mais, eu concordo com você. Só que eu acho que você não está percebendo quem que de fato está na mira desses riscos. Eu sou uma pessoa que está correndo risco, porque a minha profissão é uma profissão muito estressante e que é uma das profissões do mundo que tem maior índice de depressão, de ansiedade e até de tentativas de coisas mais graves que eu não quero falar aqui. Eu sou professor e sem a minha profissão, país nenhum vai para frente. Aí, durante o afastamento social, a gente teve que se reinventar e trabalhar muito mais do que estava trabalhando antes, ter mais estresse, mais incomodação. E aí quiseram que a gente voltasse para a aula presencial sem ter vacina e a gente achou, pelo nosso bem e pelo bem comum, que era melhor continuar trabalhando dobrado do que voltar sem segurança. E aí a gente foi acusado de vagabundo, que não queria trabalhar e tudo mais. E a gente se estressando horrores, trabalhando extra, sem ser pago por isso. Aí a gente volta para o presencial, sem vacina, em um espaço cheio de crianças e adolescentes que não conseguem seguir os protocolos. E eu te pergunto, quem é que está assumindo os riscos? Todo mundo acha que uma pessoa que trabalha mais e melhor, produz mais, se esforça mais, se arrisca mais, merece ser recompensada por isso. Mas aí a gente precisa levar em conta duas coisas. Em primeiro lugar, tudo, inclusive essa diferença de quem é mais recompensado, tudo tem um limite e todos os excessos vão fazer mal. E a gente está vivendo um momento de excessos extremos. E 99% da nossa sociedade está pagando um preço altíssimo por isso. E não ver isso é estar cego de ideologia. Não ver isso é se prender em dogmas e ignorar os dados. Em segundo lugar, não vamos nos iludir a respeito de quem de fato está produzindo, de quem de fato está trabalhando e quem de fato está se arriscando. Se falar no macro, falar do que acontece com camadas da sociedade, com números grandes, com dados estatísticos, não deixa isso claro, eu vou falar de mim. Eu estou correndo risco, os meus colegas estão correndo riscos. E tem outras pessoas que estão correndo muito mais risco do que a gente. E ninguém está sendo remunerado por isso. Sabe, Caio Neves, foi por causa de você que eu resolvi fazer essa resposta toda. Porque eu acho que apesar de a gente ter pensamentos muito diferentes, ideias muito diferentes a respeito de algumas coisas, é muito provável que a gente tenha alguns valores muito parecidos também. Por algum motivo que eu não entendo e talvez nem você não entenda, você quis responder o que eu escrevi. E apesar de eu discordar de muita coisa que você escreveu, eu fiquei muito feliz com a sua resposta. Você, Caio, agiu como uma pessoa que discorda, como uma pessoa cujas ideias foram confrontadas. Lá no começo desse podcast, eu falei que muitas pessoas reagem com uma paixão que parece religiosa. E não foi por acaso que eu usei essa palavra. Quando as pessoas têm um dogma muito forte, que elas levam muito a sério esse dogma para elas é uma coisa pessoal, e é demonstrado para essa pessoa que esse dogma não corresponde à realidade, é muito comum que essa pessoa não se sinta como alguém que discordou, e sim como alguém que foi pessoalmente atacada. E a pessoa que se sente atacada muitas vezes reage com violência, que é o que a gente pode ver naquele show de horrores que foram os comentários. Os piores eu já deletei, mas com aquele show de horrores que foram os comentários daquela postagem. Claro, alguns, a maioria foi bem elogioso, na verdade.
Mas muitas pessoas, se sentindo atacadas, sentiram uma necessidade muito grande de se defender e atacar com virulência. Alguma coisa no seu âmago, da sua fé, foi atacada. E eu acho que não tem muita coisa que eu possa fazer por essas pessoas. Em muitos casos eu até tentei responder, mas enfim. Mas essas pessoas, muitas delas, talvez todas elas, estão numa situação parecida com a minha. São essas pessoas que estão enfrentando riscos de verdade. Assim como eu e provavelmente você, Caio. E provavelmente você que está ouvindo isso agora. E quando a gente está correndo risco e quando a gente está se sentindo fragilizado, a gente adora ter certezas. É muito mais cômodo. E aí as pessoas chegam com fórmulas mágicas e é tão bom acreditar que é tão fácil resolver. É só fazer isso e pronto, a minha fragilidade vai desaparecer. O meu risco, minha vulnerabilidade vai desaparecer. Mas eu não acredito nisso. Eu vim aqui mostrar que essa fórmula mágica não funciona. Eu não vim aqui vender outra. Eu sou só um professor.